A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 6 e versículo de número 15 e 16, que vai nos dizer assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que o nosso Deus, ele não tardou de trazer a conclusão para o muro que Neemias estava ali reedificando. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele não vai tardar em trazer uma conclusão para a tua vida, em concluir um projeto, algo que Ele colocou nas tuas mãos. Agora você não pode parar. Você não pode desistir, porque quando estamos com um projeto de Deus na nossa vida, quando estamos fazendo algo direcionados pelo Espírito Santo, o inimigo muitas vezes vai querer se levantar contra. É isso mesmo, para vir com oposição para tentar nos parar. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui na história de Neemias. Neemias, ele viveu ali oposições. Ele viveu levantes até ele chegar a ver. Terminada a reconstrução do muro, ele precisou ser forte, ele precisou perseverar, para você ver o agir de Deus, para você ver Deus concluindo, para você ver Deus fazendo o impossível acontecer. Você vai precisar ser perseverante, é isso mesmo. O inimigo vai querer usar pessoas para tentar te parar, porque a conclusão do propósito de Deus está chegando na sua vida, mas não ceda, como Neemias não cedeu. Para Neemias viver o que Deus tinha determinado na história dele, ele precisou ser forte. E Deus me trouxe aqui com esta palavra e Ele fala contigo de maneira clara, dizendo: seja forte. Seja forte para que a vitória chegue na tua história. Declare comigo: eu vou ser forte e a vitória vai chegar na minha história. Eu vou ser forte e a vitória vai chegar na minha história. Não é sobre a sua própria força, mas é você lembrar quem está contigo. Neemias sabia que ele não estava sozinho. Neemias sabia que Deus estava com ele. Você precisa lembrar diariamente que Deus está contigo, para que você consiga vencer, para que você consiga viver a conclusão do propósito, dos desígnios de Deus para a tua vida. Nós observamos que Sambalate, Tobias e Gesem se levantaram como oposição. Muitas pessoas queriam parar aquela obra que Neemias estava fazendo. Quantas pessoas têm se levantado como oposição na tua história, não é verdade? Quantos inimigos têm se levantado, usados pelo maligno para tentar te destruir, para tentar fazer você desistir do propósito de Deus? Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: não desista. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: não retroceda, porque vai valer a pena. Tem pessoas que disseram: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu vou retroceder. Se o Senhor não falar comigo, eu vou desistir, porque eu estou vendo que a oposição está grande. E Deus, ele disse para você: minha filha, eu nunca disse, meu filho, para você que não teria oposição na minha obra, que não teria oposição naquilo que você faz por obediência. Muitas vezes nós temos a ideia errônea de pensarmos que o propósito é de Deus e não haverá oposição, mas não é bem assim. Quando o propósito é de Deus, também há oposição. Quando o propósito é de Deus, também há calúnia. Quando o propósito é de Deus, o inimigo também vai se levantar contra. O que nós precisamos fazer é nos mantermos firmes, como Neemias. Neemias, ele focou no que Deus tinha. Hoje Deus, ele diz para você, por intermédio dessa palavra: foque naquilo que eu tenho contigo. Ah, Deus, o que eu mais quero é ver o teu agir. Ah, Deus, o que eu mais quero é ver o Senhor glorificando o teu nome, é ver o Senhor concluindo esta obra, é ver o Senhor trazendo salvação na minha casa, é ver o Senhor abrindo portas como o Senhor disse que abriria, é ver o Senhor trazendo a cura que o Senhor disse que o Senhor traria. Deus está dizendo hoje para você, por intermédio dessa palavra: se você quer ver o que eu falei se cumprindo, se você quer ver o que eu falei acontecendo, se posicione como alguém que crê. Se posicione como Neemias, alguém que não fica olhando para os obstáculos, porque, irmãos,
Sempre haverá obstáculos no nosso caminho. Sempre haverá oposição. Até porque o inimigo não se levanta contra ele mesmo. Ele sabe que o reino dividido não vai subsistir. Então o que é que ele faz? Ele tenta contra os ungidos, os escolhidos do Senhor. Ele tenta contra a obra do Senhor. É por isso tanto intento maligno para você parar, para você desistir. Mas hoje Deus está dizendo: seja como Neemias. Seja alguém que diante das acusações, diante das perseguições, diante dos levantes, das calúnias, não para. Você precisa ter um foco, porque se você não tiver um foco, você para. Se você não tiver um foco, você desiste. Se você não tiver um foco, você não vê o projeto de Deus acontecendo na sua vida. Você observa que não tardou da resposta chegar aqui. E hoje Deus, ele diz para você: não vai tardar da resposta chegar. Não vai tardar de acontecer aquilo que eu, o Senhor, determinei. Não vai tardar de se cumprir o meu projeto de maneira completa na sua vida. Declare comigo: o projeto de Deus vai se cumprir na minha vida e será de maneira completa. O projeto de Deus vai se cumprir na minha vida e será de maneira completa. Foram 52 dias para acabar ali a reconstrução do muro. Não demorou muito. O Senhor hoje diz para você: não vai demorar da sua vitória chegar. Eu vou repetir para você entender e para você não desistir. Não vai demorar da sua vitória chegar. Deus tem algo novo reservado já para a sua vida. Deus tem a conclusão. Irmãos, quando Deus, ele nos coloca em uma obra, ele já nos deu a vitória. Ele já abriu a porta, ele já fez o impossível acontecer. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que foi Deus que permitiu a luta e a adversidade no seu caminho para provar a sua fé. Mas ele já te deu vitória, porque foi ele quem designou essa obra na tua vida. Quem havia designado a obra da reconstrução do muro para Neemias, irmãos, foi Deus. Eu tenho certeza que foi Deus que plantou aquilo no coração dele. Tem coisas que Deus plantou no seu coração, mas você está vivendo tanta luta para você ver isso acontecendo. Você está vivendo tanta oposição, tanto problema, tanta adversidade. E Deus hoje diz para você, por intermédio dessa palavra: não olhe para aquilo que é contrário, foque somente naquilo que eu te prometi. Tem pessoas que estão sendo tentadas a ficar focando no cenário, a ficar focando naquilo que, humanamente falando, é impossível. E se você ficar focando, você vai desistir. Se você ficar focando naquilo que é impossível, você vai acabar retrocedendo. E Deus não te chamou para retrocesso. Deus não te chamou para você ser envergonhado, para você ser envergonhada. A oposição foi muito grande contra Neemias. Você pode estar olhando e dizendo: irmão, você não sabe o que eu estou enfrentando. Você não sabe a oposição que eu estou passando. Pois é, olhe para a história de Neemias, que você vai ver que também não foi fácil para ele permanecer, irmãos. Não foi fácil para ele continuar. Não foi fácil para ele ser persistente diante daquilo que ele estava enfrentando. Deus sabe que não é fácil para você. Deus nunca disse que seria fácil, irmãos. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus nos manda termos bom ânimo, porque ele venceu. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então é ele quem vai te dar vitória, é ele quem vai te dar força, é ele quem vai te dar ânimo. Só creia, só tenha fé. O que você precisa é se posicionar com fé. O que você precisa é se posicionar como alguém que acredita, como alguém que confia, como alguém que descansa, como alguém que sabe em quem tem crido. Quando você sabe em quem você tem crido, as coisas são diferentes. Quando você sabe em quem você tem confiado, as coisas, elas mudam, meu irmão e minha irmã. E hoje, através dessa palavra, Deus, ele diz para você: eu tenho mudança. Eu tenho transformações para a tua vida. Eu tenho alegria para a tua história. Agora você precisa focar. Você precisa confiar naquele que vai te dar vitória. A vitória de Neemias não demorou, porque ele foi perseverante. Quando nós somos perseverantes, irmãos, a conclusão de Deus chega na nossa vida. Aquilo que Deus tem determinado para a nossa história acontece. Deus, ele te trouxe aqui com esta palavra para que você ouvisse, para que você soubesse,
que você não tem confiado em vão, que você tem acreditado que Deus vai mudar a sua vida mesmo olhando humanamente falando e sendo impossível. E Deus está dizendo: continue olhando dessa forma. Continue crendo que eu vou te dar vitória mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às impossibilidades, porque quando eu determino, as coisas acontecem como eu determinei. Humanamente falando, 52 dias, irmãos, era impossível. Mas quando Deus quer, Ele traz a vitória em pouco tempo. Vai ter muita gente que vai ficar perplexa diante da vitória que Deus vai te entregar, diante do que Deus vai fazer em pouco tempo, porque eu vejo aqui Deus trabalhando em um curto período de tempo na história de pessoas que estão vivendo lutas intensas. Quando olhamos para a história de Neemias, nós observamos o quê? Luta e perseguição de maneira intensa. E às vezes Deus permite na nossa história da mesma forma acontecer. Lutas, perseguições, adversidades de maneira tão intensa que parece que vai nos parar, que parece que vai nos sucumbir. Aí Deus, Ele fala contigo por intermédio dessa palavra. Ele diz para você: não é para te parar, não é para te fazer sucumbir, não é para te envergonhar. Mas tudo que você está vivendo, tudo que você está passando está sendo intenso, porque eu tenho pressa em concluir aquilo que eu tenho contigo. Deus tem pressa, meu irmão. Deus tem pressa, minha irmã, em fazer aquilo que Ele te prometeu. Jesus está voltando. E o Senhor não tem tempo para estar perdendo tempo, sabe, irmãos? Preparando você 50, 60, 70 anos para viver o cumprimento de uma palavra. Não. Deus, Ele tem pressa em te fazer viver o que Ele designou para a sua vida. E é por isso que as lutas estão tão intensas. É por isso que a fornalha está aquecida 7 vezes mais. É por isso que a cova de leões está aí aberta e você não entende. É por isso que Tobias, Sambalate e Gesem te perseguem. É por isso que há decretos que você não está conseguindo entender. Deus está dizendo para você hoje: tudo que você está passando é realmente uma preparação, porque eu tenho vitória rápida para te entregar. Então, quanto mais rápida for sua vitória, mais intensa também será a sua prova. Mas não se preocupe, Deus está contigo. Não importa a intensidade da prova, Deus está com você. Declare comigo: independente da intensidade da prova, Deus é comigo. Independente da intensidade da prova, Deus é comigo. Quando os inimigos, irmãos, eles ouviram o que Deus havia feito, ou seja, trazendo a conclusão da reconstrução do muro em poucos dias, a Bíblia nos diz que eles decaíram muito no seu próprio conceito. Eles começaram a olhar de maneira diferente. Eles começaram a ver que Neemias não estava só. Tem muitas pessoas que elas vão começar a ver que Deus é na tua vida. Você crê nisso? Gente que hoje te persegue, gente que está te caluniando, gente que tem se levantado contra você, que tem servido de oposição, vai ter que começar a ver que Deus é na sua vida. Vai ter que começar a ver que Deus é na sua história. Eles começaram a reconhecer que foi por intervenção de Deus que Neemias, ele conseguiu ter a conclusão daquela obra. E é assim que o Senhor fala contigo. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer: Deus é na vida dela. Eu não queria estar hoje dizendo isso, mas eu tenho que dizer, porque Deus é na vida dele. Vão ter pessoas que vão ter que admitir que Deus está contigo, porque quando Deus está conosco, as coisas, elas acontecem de maneira diferente. E Deus, Ele glorifica o nome dele na nossa história. E através dessa palavra, Deus diz para você: eu tenho uma manifestação de poder para fazer na sua vida. E vai ser tão grande que até os teus inimigos que te cercam vão dizer: Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Esta conclusão desta grande obra, Ribianto de Rasto Candarabacandaraia, é porque Deus quis fazer dessa forma. É porque Deus quis dar vitória a eles dessa forma. Aqui estava Neemias, porque não desistiu. Porque perseverou vivendo a vitória completa. Quando você persevera, irmão, irmã, quando você não desiste, Deus lhe dá vitória. E hoje, por intermédio dessa palavra, o Espírito Santo diz para você: eu tenho vitória. E a vitória é completa. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida que não tardará. Agora você precisa perseverar. Diante de tudo o que Neemias viveu, ele poderia fazer o que? Desistir. Mas esta palavra não estava no vocabulário de Neemias, desistência. Ele tinha perseverança, ele tinha convicção de que Deus o daria vitória. E é isso que nós precisamos ter, a certeza daquele que nos chamou,
A certeza daquele que nos designou para uma obra, daquele que nos deu um desígnio, porque quando Deus dá um desígnio, meu irmão e minha irmã, quando Deus ele faz algo na nossa vida, quando Deus ele traz uma direção para a nossa história, ele traz também a vitória, ele traz também a conclusão da obra, e é isso que Deus ele quer fazer. Agora nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter essa convicção. Os inimigos vão se levantar contra, vão. Na obra de Deus vai ter oposição? Claro, olha aqui, Neemias estava fazendo um desígnio de Deus. Neemias estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor, porém, havia oposição na história dele que não era pouca. Quando você se põe a fazer a vontade de Deus, haverá oposição. Mas o seu foco tem que estar no Senhor. Declare comigo, o meu foco está em Deus. O meu foco está em Deus. Quando o seu foco está em Deus, você vê a conclusão. Quando o seu foco está em Deus, você vê a restauração. Quando o seu foco está em Deus, você vive os resultados daquilo que Deus designou para sua história. Sabe por que muita gente não vive os resultados do que Deus designou? Não é porque Deus não quer fazer, não, irmãos. É porque tem muita gente que não foca. É porque tem muita gente que não tem convicção. É porque tem muita gente que não tem certeza do milagre. Não tem certeza daquilo que Deus designa. E é por isso que não conseguem viver os resultados de Deus. É por isso que não conseguem ver a conclusão do que Deus falou. Mas Neemias aqui viu. E nós também vamos ver. Porque nós vamos focar como ele. Nós vamos olhar somente para o Senhor. E é o Senhor que vai nos dar vitória. Declare comigo, eu vou focar somente no Senhor. E ele vai me dar vitória. Eu vou focar somente no Senhor. E ele vai me dar vitória. Deus tem vitória preparada, reservada para a tua vida. E certamente não tardará. Ele vai glorificar o nome dele na sua história. Só não desista. Seja como Neemias. Foque naquele que te chamou, independente do que você esteja vivendo. Porque a sua resposta, a sua promessa, quem vai fazer acontecer será o próprio Deus. É ele quem vai te dar vitória e será completa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que da mesma forma que o Senhor esteve com Neemias, o Senhor está com teu filho, está com tua filha, e o Senhor está garantindo por intermédio da tua palavra que haverá conclusão em pouco tempo, Pai. Vitórias chegarão, e é por isso que os teus filhos têm que permanecer firmes, Pai, diante das perseguições, diante das lutas, diante daquilo que eles não entendem. É bem verdade, Pai, que tem coisas que a gente não consegue compreender, tem coisas que a gente não consegue entender, mas o que nós temos que fazer é focarmos em Ti, que possamos focar no Senhor, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem coisas grandes para fazer na nossa história. Eu tenho certeza, meu Senhor, que o Senhor glorificará o Teu nome e não tardará. Foi em poucos dias que a conclusão, Pai, da reconstrução do muro aqui aconteceu, e eu creio, Pai, que será em pouco tempo, em poucos dias. Eu profetizo que a vitória do Teu filho e da Tua filha vai chegar, que eles não venham parar, que eles não venham desistir, mas que eles só venham focar em Ti, porque o Senhor tem milagre reservado para os Teus filhos. Eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus de um grande mover, de coisas grandes e extraordinárias, e eu sei, Pai, que o Senhor não tardará de glorificar Teu nome, Pai, na história deles, como o Senhor fez também na história de Neemias. Deus, eu creio na conclusão deste propósito, eu creio na vitória dos Teus filhos, eu creio na bênção, no milagre que já está reservado para a honra e glória do Teu nome na história dos Teus filhos, Pai. Que eles não venham desistir, porque o Senhor está prestes a nos entregar a vitória. Dá força para eles continuarem, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar.
Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda, sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que você precisa focar nele. Mesmo que hajam adversidades, perseguições, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, hoje o Senhor diz para você: confie que eu vou te dar vitória. Confie que depois de toda essa luta eu tenho uma conclusão que não tardará de acontecer na tua vida. Neemias viu aqui Deus dando vitória a ele em poucos dias, e assim acontecerá na sua história. Deus vai te dar vitória e não tardará. Por isso, persista, não desista, faça como Neemias, creia que Deus já te deu vitória. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.